Bom dia, dia 15 de março de 2022, terça-feira. Então nós vamos continuar aqui os nossos estudos. Como foi falado no vídeo anterior, paramos na página 143 do livro Convite à Felicidade e estamos chegando ao final desse estudo. Nesta semana a gente vai terminar. Essa semana a gente termina esse estudo maravilhoso deste livro que é o mesmo propósito do Caminho Infinito, porém em forma diferentes de abordagem. A Seishonoye aborda os conteúdos espirituais, a verdade, de uma outra forma, mas também pratica meditação. Vocês viram que interessante isso? Também se pratica meditação. Então, gente, se a consciência é tudo que existe, e todos os ensinamentos levam à compreensão de uma única consciência, por que leva-se tanto tempo para absorver este ensinamento? Porque nós estamos envolvidos no inconsciente coletivo. Pessoas não dão importância para isso aqui. E as pessoas, quando entram para praticar esses estudos, elas ficam perdidas, elas querem tentar resolver a vida externa e não a vida que está dentro delas. Então é uma visão diferente, resolver primeiro a parte sentimental, o que a pessoa sente da vida. Então, para que se haja uma resolução disso, eu convido a todos que participem das aulas da classe de estudos do Consciência Infinita. Nós estamos trazendo lá estudos interessantíssimos sobre a estrutura da psique, do ego humano, como que funciona tudo, e tudo já está explicado, mas nós trazemos conteúdos do professor Ellie Couto, conteúdos do Joel Goldsmith, para disseminar ali juntamente com estudos de Jung, para disseminar na consciência, na psique, o que realmente acontece. Então é um estudo muito bem elaborado que nós estamos trazendo, os alunos estão compreendendo passo a passo. O estudo está ficando cada dia, cada segunda mais interessante, e nós temos aulas todas as segundas-feiras às 21 horas. Esse estudo ele tem um custo mensal de R$150. Então, para vocês participarem destas aulas, destas classes, você que é ressonante, você que estuda os conteúdos de Joel, eu convido a todos que cliquem no link abaixo deste vídeo, tem um grupo, vocês vão cair no grupo lá, informativo da classe, e vocês vão nos retornar no privado, dizendo assim: Roberto, eu quero participar da classe de estudos. Você já sabe que o valor é 150 mensal, então você vai solicitar a sua participação, nós vamos adicionar você no grupo, você faz o pagamento, você recebe os vídeos da playlist de estudo que já foram gravados, você recebe esses vídeos para estudos adicionais e você vai participar da aula ao vivo. E sendo assim, você tem 2 atendimentos mensais individuais para tirar dúvidas e resolver algumas questões internas sobre os estudos, ok? Então é uma ótima oportunidade para todos que querem estudar, e esse estudo a gente vai tocar este ano esse estudo, esta classe, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas a compreenderem aquilo que está preso, aquilo que está ruminando para o avanço da consciência individual de cada um. Porém, nós vamos ajudar, mas a experiência ela é individual, ok? Então você vai entender ali, vai praticar através daquele entendimento e vai evoluindo, passo a passo, você vai entendendo e evoluindo junto conosco ali, ok? Então nós vamos continuar o estudo aqui, ó. Nós paramos no meio da página 143 e nós estamos tratando sobre o subtítulo, sobre a cruz e a ressurreição. Então nós comentamos no vídeo passado que o X da cruz tem um X. Quando Jesus ele para assim, que ele é crucificado, tem um X de anulação ali, é um símbolo, tá? O X é a anulação. E o mais da cruz, que é um sinal de mais, é a adição. Então, isto é, ressurreição. Então, você vai adicionar-se ao verdadeiro eu. Então, você está anulando o ego humano, a persona, e está vivificando o seu eu individual, que é a sua essência. Então, o eu real seu é o eu individual. É a sua essência que está sendo trazida à tona, a luz em sua consciência.
Então nós vamos continuar aqui, ó. Referindo-se a isso, o budismo prega: em todas as coisas existe a natureza de Buda. Em todas as coisas, ou seja, tudo que existe a natureza de Buda. O que é a natureza de Buda, gente? Quando fala em Buda, a gente não vai pensar no Buda lá. O Buda é um estado de ser harmonioso, perfeito, ondulatório e único. Então, essa caneta aqui, tá? Esta caneta aqui. A essência dessa caneta é um estado búdico. Este marca-texto aqui de madeira, tá? Madeira é vinda de uma árvore viva. Esta árvore, a essência dela é um estado búdico. Quem vos fala? Nossa essência, quem vos fala é um estado búdico e assim por diante. Entenderam? O que é dito no cristianismo de filho de Deus interno é dito no budismo de Buda interno. Conclui-se que tanto o cristianismo como o budismo ensinam a mesma verdade. Claro, todos os ensinamentos aqui, o que nós falamos no vídeo passado, também é fato. Todos os ensinamentos levam ao entendimento de uma única consciência só. O fato de que Jesus está dentro da vida de todos os homens como Filho de Deus interno está evidente nas palavras de Jesus dita na véspera de sua crucificação. Vou e venho para vós, São João. Jesus crucificou seu corpo e representou realisticamente a anulação do conceito do pecado, que é o subconsciente ilusório. Entenderam? Então, o subconsciente ilusório é igual ao inconsciente coletivo. O que tem na informação lá do inconsciente coletivo? Tá ali, ó. Pecados são todos os complexos, tudo aquilo que põe lá em você quando você é pequeno. Então, todas aquelas questões de crença, tudo aquilo é posto no seu subconsciente para que você acredite piamente que exista um pecado e que você está pecando contra Deus, ok? Pecado que é do subconsciente ilusório. Exclui assim os obstáculos que impedem a compreensão. Excluiu assim os obstáculos que impedem a compreensão do giço ou espírito. O homem, filho de Deus, isento do pecado. O homem, filho de Deus, é isento do pecado. E construiu a base para conseguir a convicção do espírito, ou giço, referindo-se à construção desta base para adquirir a convicção de Filho de Deus, Jesus. Anunciou: vou e venho para vós. Então, Jesus anunciou: vou e venho para vós. Vou para preparar o lugar. É muito profundo, portanto, significado da crucificação e da ressurreição. Entenderam? Vou e volto para preparar o lugar. Arquétipo do herói. Ele se entrega à morte da sua persona, do seu ego que acredita que ele é, vamos supor assim, que ele é um mecânico e que ele vai ter que morrer como mecânico. Ele se transforma, ele se entrega. Daqui a pouco, quando vê, aquela pessoa mudou, aquela pessoa está dando aula, aquela pessoa está entendendo a verdade, ela está manifestando a verdade. Ou uma pessoa que é um simples comerciante passa a ser um curador espiritual, como Joel Goldsmith foi. É isso que acontece, meus irmãos. Ele vai, prepara e volta para explicar como que é lá para levar os demais. E essa é a nossa missão aqui. O grande significado da Páscoa. Quem considera a ressurreição de Jesus como mero aparecimento de seu corpo astral perante os discípulos, não conhece o profundo significado da mesma. Estes fenômenos espirituais são possíveis de serem vistos também atualmente como um fenômeno da materialização do espírito através de experiências mediúnicas. Não significa que somente Jesus se ressuscitou em espírito. O verdadeiro significado da ressurreição de Jesus após a morte na cruz é ressuscitar no fundo do subconsciente de toda a humanidade a convicção de
que o homem é filho de Deus após anular a consciência de filho do pecado, Adão e Eva, através do sofrimento de Jesus. Não é a ressurreição de uma pessoa apenas, mas a ressurreição de toda a humanidade. Não poderia haver tão grande ressurreição. A Páscoa deve ser comemorada por este motivo, porque a ressurreição em morte, porque a morte é esse estado de consciência que nós estamos experienciando aqui agora neste planeta. Perceberam? Então, já está acontecendo. O que está acontecendo agora? Guerra, vai acontecer recessão, daqui a pouco começa a acontecer mais guerras, mais entendimentos, mais recessão, as coisas começam a aumentar novamente, a vida começa a ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil, até que seja entendido isso. Esta mensagem, uma mensagem de amor tão grande, que é uma doação tão grande para este universo, para este planeta, para que nós possamos entender esta missão maravilhosa que foi a missão do nosso Mestre, que deixou esses ensinamentos para nós. Então, aquele que experienciar, se dedicar ao máximo, mesmo com seus problemas, mesmo com seus pecados, os seus vícios, mas se dedicar ao estudo, meditar, ler, compreender, estudar, participar de um estudo que leva você a uma real compreensão da verdade, que leva você a um estado de consciência superior para você entender sobre você mesmo. E aí nós vamos chegando à compreensão para cortar o círculo do karma. E o que é karma? Karma é aquilo que a gente lança no mundo e aquilo que volta para nós. É a lei do karma. Você planta, você colhe. Então plantou, colheu. A semente não plantada não germina. Olha aí, ó, viu? Então, para cortar o círculo do karma e para viver o dharma também. Como que a gente vai adentrar nesse reino do dharma, reino da harmonia espiritual? A semente não plantada não germina. Uma semente plantada germina e deverá ser colhida. Essa é a lei do karma que o budismo sempre explica. Darás olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo capítulo 21, verso 24. Assim está escrito no Velho Testamento, referindo-se ao fato de que exatamente aquilo que der ao trem volta a si como restituição. Esta é a lei do karma. É a lei que faz a vingança e o homem não deve praticá-la. Se o homem vingar, ocasionará outra vingança sobre essa vingança. E produzindo uma reação em cadeia, o homem sofrerá eternamente dentro deste círculo do karma. Jesus ensina a perdoar dizendo, ouviste-se que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Isto é um grande ensinamento, gente. Vocês viram que tem uma similaridade aqui com o caminho infinito, a Seishi no Ie. Qual o princípio do caminho infinito? Vamos lá. Vou parar um pouquinho aqui para a gente fazer essa analogia, porque é muito importante isso que a gente está fazendo, porque o caminho infinito ele nos traz uma visão simples, porém difícil de ser entendida nos primeiros anos de estudo, tá? Muito difícil de ser entendida porque traz esse grande conceito aqui, ó. Não resistais ao mal. E onde é que está o mal? O mal está na visão interna nossa, é como nós visualizamos a vida. E o grande inimigo está dentro de nós mesmos. Que é toda a informação que constitui, estão vendo aqui atrás? Projeção do ego. Complexos, sombras psicológicas, e nós vimos o mundo através do entendimento daquilo que nós sabemos do aprendizado do nosso ego que está imaturado. Nós precisamos maturar este ego, nós precisamos que esse ego ele se mature, que ele cresça, que ele evolua, que ele atinja a sua maioridade. E para que isso aconteça, vem a meditação. E a meditação faz com que a gente se conecte com o Espírito de Deus e a gente volte a trabalhar estes aspectos de não resistais àquilo que nós estamos percebendo como um mal ou percebendo como um bem, porque os dois são crenças. Crença no bem humano,
na riqueza, nas coisas que a gente percebe que a gente vai ficar lá com os pés na piscina, lá vivendo, tomando uísque, viajando, barará, barará, e não fazendo nada para ajudar na evolução do mundo. E a crença que existe o mal, a pobreza, a carência, a falta, a limitação, e a gente sofrendo com isso. Ok? Então as duas partes estão aí. Então precisamos estar aqui centralizados em, primeiro, aprender a palavra, segundo, ouvir a palavra, se dedicar às práticas meditativas para que a gente siga nesta linha reta. O caminho ele é estreito, ele não tem dois lados, ele só tem um lado só. Então nós não podemos nunca ficar em cima do muro. Entre deixar alguma coisa que nós gostamos e para praticar o que realmente Jesus nos trouxe, claro que é um sofrimento nos primeiros momentos, mas quando a gente se dedica, a gente vê e a gente sente que aquilo é a verdade mesmo, aí, meu amigo, não tem como a gente não seguir o caminho. Então, conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Por isso que Morpheus falou aquilo pro Neo. Porque ele precisava percorrer o caminho. E percorrer o caminho é uma decisão tomada por quem? Por este aqui, ó, pelo ego, ok? Que é o centro da consciência. São Mateus, capítulo 5, versículo 38. E ainda ensina: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Os céus é aonde, gente? Não é lá em cima. É na consciência. Nós precisamos ser filhos, a imagem e semelhança da consciência que nos criou, a consciência divina que é Deus, que é a consciência infinita. São Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45. Este é o meio para cortar o eterno ciclo vicioso do karma. Então, recapitulando aqui. Então, precisamos primeiro perdoar todas as situações negativas que nos ocorreram, as nossas experiências, o momento de pobreza, de falta, de escassez, de desemprego. Isso são tudo coisas criadas por nós mesmos. Nós criamos isso porque nós temos crenças que nos limitam de ter uma vida harmoniosa e próspera. Então precisamos primeiro aceitar isso. Quando nós aceitarmos isso que nós criamos, as nossas separações, as brigas do cotidiano, os atritos, porque tudo está em nossa consciência. Quando resolvermos os conflitos em nossa consciência, ou seja, na maneira de nós entendermos o mundo manifesto, a gente começa a apaziguar esta consciência e esta consciência começa a se manifestar como paz exterior. Então o ser individual, ou o centro da consciência, o ego, ele começa a se maturar, ele começa a ganhar idades. O nosso ego, gente, ele tem uma estagnação entre 5 a 7 anos de idade. Vocês perceberam que o mundo gira em torno disso? Quando você tira um brinquedo de uma criança, por exemplo, a criança ela esperneia, ela chora, até você der aquilo que ela quer. Não é o que nós estamos vendo hoje lá do outro lado? Território, eu quero, se não entregar para mim eu não vou parar. Não é isso que vocês estão vendo? Então é isso que está acontecendo, esta imaturidade do ego que ocasiona guerras e mais guerras e mais guerras e mais guerras e mais guerras. E é essa imaturidade do ego que ocasiona nos relacionamentos mal compreendidos. Eu quero que tu seja como eu, pense como eu. Você não pode ter uma individualidade, você tem que viver conforme o que eu penso. É o meu bem particular para mim, não para os outros. Então aquilo que eu falo tem que se tornar de fato a verdade, não o que o outro fala. Então isso também é uma compreensão. Outra coisa também é a idolatria, que você defende a ferro e fogo aquilo que a pessoa fala e não dá ouvidos a outra forma de verdade. E quando a pessoa contraria aquilo que foi dito, pronto, vira uma guerra. Vira uma guerra, você não entendeu, você não sabe nada. E isso é sombra. Vocês entenderam que isso é um complexo do inconsciente coletivo? Isso está intrinsecamente ligado em nossa consciência também, materialista. Porque nós estamos
manifestos por isso aí. Então, quando a gente sai disso, a gente começa a entender os nossos complexos gerados pelo arquétipo da mãe, do pai, que são arquétipos perfeitos, arquétipos que vêm nos passar uma informação, uma continuidade. Quando nós vamos penetrando a fundo dentro desses estudos da estrutura da psique, e por isso que eu convido a vocês entrarem na classe, porque vocês vão ter essas experiências lá, e a gente está estudando isso, a gente está trazendo esses estudos lá, cruzando estudos, falando, tocando em pontos do Joel Goldsmith, porque assim, para entender, o estudo do Joel, gente, é maravilhoso. Joel é o caminho infinito, Joel é o infinito, então tudo que ele diz lá é o fundamento de todos os estudos. Se nós pegarmos a psicoterapia, nós pegarmos Joel Goldsmith, é quase a mesma coisa, Joel um pouquinho mais avançado, entenderam? Então assim, compreendendo o Joel, compreendendo os estudos do caminho infinito, quando ele diz as coisas. Porém, quando a pessoa se senta para meditar, a pessoa leva essas questões para meditação, também não dá certo, porque vira uma rogação, não oração. Rogação é quando você roga, você pede, você implora, mude o meu estado exterior porque eu não aguento mais, e aí fica aquela coisa do sofrimento, porque você não entende o que você tem de informação dentro do seu ego, da sua consciência. O ego, gente, é o centro da consciência. Ele tem o poder da escolha. Ele escolhe. Então, para mudarmos essa escolha, precisamos mudar o conteúdo que nós temos ali dentro, os complexos, que são os sistemas de crença. Então, essa coisa do sistema de crença, a gente vai bater, porque não adianta você pedir arquétipo tal, o que o arquétipo tal vai fazer na minha vida se eu não mudei lá dentro do meu inconsciente, no centro da consciência, que é o ego, as minhas escolhas. Eu quero um arquétipo só para me crescer, só para me ganhar dinheiro, só para mim e os demais. Entenderam? Entenderam como é complexa a coisa? Entenderam como se a gente viver de uma maneira solitária, a gente tem e depois a gente não tem? Fica nessa a tensão dos opostos, como diz o Jung, sem entender o complexo masculino da ânima e sem entender o complexo feminino do ânimos. Como é que você vai resolver as coisas internas lá? Então, tudo é uma complexidade, vai sendo disseminado, vai sendo esmiuçado para que todos entendam aquele propósito, aquele estudo. Ok? Então, é isso que nós fizemos em nossa classe de estudos ali. Nós temos aqui este estudo, nós vamos apagar este quadro. Hoje nós vamos às 9. Hoje não, minto. Ontem nós tivemos aula, tá? Então, este quadro fica lá com uma estrutura do ego. E aí depois a gente faz um outro desenho, mas esse desenho aqui é o desenho central dessa estrutura. Central da estrutura da psique. Ela funciona assim. Tem o espírito emanando energia para o centro da consciência, que é o ego, para a consciência nutrindo o ego de informação. Essa informação ela é natural, ela é límpida, porém essa informação vai tomar formas nas ideias, nos conceitos, nos complexos que vão se formando desde a fase da infância até a fase adulta. Tá aí. E é uma coisa assim resumida para trazer para vocês o que a gente estuda lá na classe de estudos. Então é um convite que eu faço a todos também, já no final deste vídeo aqui. Então nós retornaremos amanhã, na quarta-feira. Continuamos aqui na página 145 do livro, tá? O Convite à Felicidade, com o subtítulo Meio de Manifestar o Espírito Filho de Deus e Ultrapassando o Karma. Então nós vamos aprender agora a ultrapassar esta lei do colher, plantar e colher, que é o karma. Dentro do inconsciente coletivo, plantamos e colhemos coisas negativas. Agora nós vamos sair disso. Vamos sair dessa questão nebulosa do inconsciente, dos conteúdos lá, e nós vamos aprender a manifestar coisas positivas que já são manifestadas. Já somos assim, porém nós não conhecemos isso. Um bom dia a todos, uma paz de Cristo a todos e até amanhã. Muito obrigado.